Só de ovelhas, Jó tinha 7.000 ovelhas. E naquela época, quem tinha 7.000 ovelhas podia ser considerado muito rico. E Jó tinha 7.000 ovelhas. Era ovelha naquela época que era tirada a lã, né, para fazer as vestimentas. Era tirado o leite para fazer o queijo e outros derivados do leite aí. Era da ovelha, era mais usado da ovelha. E Jó tinha 7.000 ovelhas. A Bíblia diz que ele tinha 3.000 camelos. Você sabe a importância de ter 3.000 camelos? Naquela época, na época de Jó, não tinha o ônibus, não tinha um carro. O meio de transporte naquela época era através dos camelos. Então Jó era um grande empresário. Era como se uma empresa tivesse aí 3.000 ônibus. Então era muito rico o nosso irmão Jó. A Bíblia diz que ele tinha 500 juntas de bois. Não sei quantos tinham naquelas juntas. Para que você entenda o que seria juntas de bois, é aqueles bois que são colocados para fazer o trabalho na lavoura, e eles ficam unidos através de uma canga. Então não sei se ali naquela canga tinha 2 bois, se tinha 4. O certo é que Jó tinha, só de boi, 500 juntas. Maravilha, né? Ele tinha 500 jumentas. Então a fortuna de Jó era uma fortuna muito grande, amados. Muito grande. E Jó vivia uma vida maravilhosa. Mas uma coisa era, Jó era homem de Deus. Era homem que servia a Deus. Era homem que colocava Deus como prioridade na sua vida. Exemplo disso, que o inimigo da minha alma, o inimigo da sua alma, ele quando viu que Jó era feliz, o inimigo ficou furioso. E diz a Bíblia que no versículo 6 do livro de Jó, no capítulo 1, diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então diz o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, se desviando-se do mal. Olha, esse testemunho não foi o homem que deu. Esse testemunho não saiu da boca de Satanás. Esse testemunho saiu da boca do próprio Deus. Homem fiel, principalmente que se desvia do mal. Eu faço uma pergunta, e me pergunto a mim também: se o acusador, se o inimigo da minha alma e da tua alma chegasse agora diante de Deus, será que ele também daria testemunho de mim? Será que ele também daria testemunho de você? Será que ele perguntaria para Satanás: você viu na terra o meu servo Flávio?
fiel, temente, sincero, íntegro, que se desvia do mal? Será que o Senhor falaria a mesma coisa de mim e de você? De Jó ele falou. E o Senhor, ele é conhecedor dos corações. O Senhor sabe quem é fiel ou não. O Senhor sabe. O Senhor sabe quem é íntegro e quem não é íntegro. O Senhor sabe. Mas Satanás, ele não quer ver ninguém feliz aqui na terra. Ele é invejoso. Ele não tem felicidade. Ele não é feliz. Ele é um infeliz. E ele quer te ver nessa jeta. Ele quer te ver choramingando pelos campos, andando de cabisbaixo. Ele quer te ver nos vícios das drogas. Ele quer te ver numa mesa repleto de bebidas alcoólicas. Ele quer te ver deitado debaixo das marquises. Ele quer te ver sujo, maltrapilho. Ele quer te ver andando pelas BRs, sem destino, com um saco nas costas, sendo chamado por andarilho. É isso que ele quer ver. É isso que ele quer fazer com o ser humano. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele quer te ver feliz. Porque a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Então ele é o dono da paz. Ele é a paz. É por isso que Deus me deu essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus está falando contigo neste momento. Tenho certeza que há algo diferente no seu coração agora. Deus está impactando o seu coração, colocando lá dentro o que você precisa, o bálsamo de Gileade. Satanás vira para Deus e fala assim: olha, tem razão que ele é fiel, tem razão que ele é íntegro, tem razão que ele se desvia do mal, ele tem tudo. Olha a riqueza daquele homem. Aí o Senhor diz para Satanás, a Bíblia não revela isso. Isso é a revelação de Deus. É o diálogo de Deus com aquele invejoso. Não é por isso que ele me serve. Não é por causa das suas riquezas, não. Porque Jó tem um coração aberto para mim. Aí Satanás diz assim: olha, eu vou te provar que ele não é fiel. Deixa eu tocar. É alguma coisa dele. Para te mostrar que ele não é fiel. O Senhor, para mostrar para Satanás que ele é conhecedor do coração, ele topa, ele aceita o desafio de Satanás. Não precisava o Senhor aceitar. Mas sabe por que ele aceitou? É para que isso ficasse registrado na Bíblia Sagrada. Para que hoje, eu e você, pudéssemos estar alimentando, compartilhando junto da palavra de Deus. Deixa eu tocar. E o Senhor aceita. E diz a Bíblia, vamos caminhando pela Bíblia, que as coisas foram acontecendo. Quando Satanás saiu da presença do Senhor, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus inimigos, e os tomaram, e os moços feriram da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. E ainda ele estava falando, estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus
caiu do céu e queimou as ovelhas, e os moços o consumiu. Só eu escapei-te para trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada. Só eu escapei da morte. Olha, foi chegando os mensageiros, porque Jó tinha bastantes pessoas a seus serviços. Jó tinha muitos empregados que cuidavam dos camelos, empregados que cuidavam da lavoura, empregados que cuidavam dos bois, das jumentas, das ovelhas. E esses chegaram com as notícias que estavam mortos todos os bens de Jó. Estavam mortos os empregados de Jó. Claro que aquele homem, quando ele ouviu essas notícias, ele ficou triste. Com certeza ele ficou triste. Ele era homem, tinha sentimentos. Jó ficou triste. Mas o que me chama mais atenção, irmãos, que Jó não se desesperou. Tem pessoas que às vezes tem uma perca de qualquer coisa e já ficam desesperadas. Há exemplos de pessoas que, por perder algum bem material, joga a culpa em Deus, se desesperam, suicidam. Jó não se desesperou. O que mais me chama a atenção foi o que Deus ouviu lá no céu, quando Jó abriu a sua boca. Quando Satanás pensava que ele ia se desesperar, que ele ia murmurar contra Deus, dizer: por que, Senhor, só fez isso comigo? Por quê? Sabe quais foram a resposta, as palavras? Quais foram as palavras de Jó? Presta atenção. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Que maravilha, que coisa linda. Quando eu comecei a ler esses versículos, quando Jó abriu a sua boca, quando ele recebeu essas terríveis notícias, toda a sua riqueza acabou. Jó já não tinha mais as 7 mil ovelhas, não tinha mais os 3.000 camelos, não tinha mais as 500 juntas de bois, nem os seus jumentos. Jó ainda teve força para dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Eu te pergunto, o que você tem perdido? Qual foi a sua perca até hoje? Tenho certeza que não foi o tamanho prejuízo que Jó teve. Mas será que você ainda pode tirar lá de dentro de você adoração a Deus? Será que você pode tirar de dentro de você algo para fazer Deus feliz lá no céu? Tu não perdeu nada. Perdeu não, pode provar. Porque você tem o que é mais precioso. Você tem um coração batendo dentro de você. Você tem a vida. E enquanto há vida, há esperança.